Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais uma aula sobre circuito magnético série dentro do eletromagnetismo aplicado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, divulgue o vídeo, dê o seu like, faça suas críticas. Nossos objetivos para esta aula são aplicar a teoria na resolução de problemas de circuito magnético série, aplicando essa teoria para resolver problemas de circuitos magnéticos com entreferro, gap, e também para eletroímãs. As nossas referências bibliográficas estão aí mostradas. Falamos inicialmente sobre comparação entre circuito elétrico e circuito magnético, circuitos elétricos seguindo a lei de Ohm e circuitos magnéticos a lei de Hopkinson. Mostramos um circuito elétrico básico que atende à lei de Ohm e comparamos com um circuito magnético básico que atende à lei de Hopkinson. Circuito elétrico, força eletromotriz e a corrente percorrendo o circuito. Circuito magnético, uma força magnetomotriz e o fluxo magnético percorrendo o circuito. Falamos de alguns termos e parâmetros utilizados em circuitos magnéticos. Como é um circuito magnético, mostramos um toroide com espiras, enrolamento, percorridos por corrente. A força magnetomotriz é N vezes I. Temos o fluxo magnético percorrendo o circuito magnético, a relutância do material. Vamos agora trabalhar com circuitos série e, como sempre, vamos começar falando de circuitos elétricos e depois fazer analogia com circuitos magnéticos. Temos na figura um circuito elétrico série com dois resistores, que tem como característica básica a resistência. Então, essa é a nossa fonte de tensão U. Sobre esses resistores R1 e R2, produz uma corrente I. Essa corrente I percorre todo o circuito. Temos aí as equações da lei de Ohm, a tensão como a soma das duas tensões sobre os resistores, o cálculo do resistor equivalente R1 mais R2 e, finalmente, a tensão igual ao produto da corrente I vezes o resistor equivalente série. Vamos agora fazer um exemplo com uma bateria de 12 volts e resistores de 11 ohms e 1 ohm. O cálculo da corrente é direto, 1 ampere. A tensão sobre o resistor 1 de 11 ohms é 11 volts. E a tensão sobre o resistor de 1 ohm é 1 volt. Observamos, então, que no circuito série, menor resistência é equivalente a menor tensão. E no circuito magnético série, o que nós temos? Bom, vamos agora considerar um toroide em que foi cortado uma parte do toroide. Há um entreferro, como se fosse algum processo de corte que foi retirada essa parte do toroide. O fluxo, sempre um circuito fechado, como já ressaltamos, ele percorre o núcleo magnético e o entreferro, que está um pouco exagerado na figura só para fins de visualização. I e N são a força magnetomotriz, corrente nas espiras. O φm2, apenas para lembrar que é o fluxo magnético para essas duas relutâncias, é o mesmo em todo o circuito, tanto na relutância magnética como na relutância do gap. Então, aí está o nosso circuito equivalente. Força magnetomotriz NI e o mesmo fluxo magnético percorrendo as relutâncias em série do material magnético e do entreferro, o gap. Então, aí nós temos o mesmo fluxo magnético atravessa todo o circuito magnético série. Relutância do material magnético, Rm, e a relutância do entreferro do gap, Rg, atendendo à lei de Hopkinson. Então, observe que temos agora uma relutância equivalente e a soma das duas relutâncias. Compare com o circuito elétrico série. Então, no circuito elétrico, temos aí dois resistores atendendo à lei de Ohm, e no circuito magnético, as duas relutâncias atendendo à lei de Hopkinson. Observe que, no caso do circuito elétrico série, a mesma corrente percorre, atravessa os dois resistores.
No caso do circuito magnético, o mesmo fluxo magnético atravessa as duas relutâncias, do material magnético e do entre-ferro. A relutância, como já vimos, é obtida da divisão do comprimento do circuito magnético sobre μ vezes A, onde A é a área da seção reta, e μ é μr vezes μ0. μr é a permeabilidade magnética relativa e μ0 a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Vimos também que para materiais magnéticos o μr é muito maior que 1. E para o ar, o μr relativo do ar é 1. Logo, para a mesma geometria de comprimento e área, a relutância do material magnético tende a ser menor, porque no denominador temos μr maior do que 1. Circuito magnético série, e aí temos as equações. A força magnetomotriz total é a soma da força magnetomotriz na relutância do material magnético mais a força magnetomotriz na relutância do gap, do entre-ferro, como se estivéssemos trabalhando com circuito elétrico série. Então, teremos que U é igual a R1I mais R2I. Mesmo fluxo atravessa as duas relutâncias. A maior relutância, então, vai ficar com maior parte da FMM total. E a permeabilidade magnética do ar relativa sendo igual a 1, então, a tendência é que materiais magnéticos apresentem permeabilidade magnética maior do que 1 e a relutância menor que a relutância do gap, se o comprimento e a área forem iguais, ou uma certa condição que veremos mais à frente. O entre-ferro costuma ficar com uma parte considerável. Temos que analisar cada caso. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós temos agora um núcleo toroidal com entre-ferro. Temos um conjunto de espiras, um N, enrolamentos, espiras, percorridos por uma corrente I. Temos um fluxo magnético que percorre todo o circuito, é um circuito fechado. Todo circuito magnético é sempre fechado, a linha de fluxo fechada. Então, percorre a relutância magnética de todo o material magnético e a relutância do gap. É dado o comprimento médio, é dado a área da seção reta do gap e do toroide, é dado a espessura, a largura do gap, é dado o número de espiras e a corrente, e a permeabilidade magnética relativa é igual a 1.500. Então, a permeabilidade magnética relativa do material é que é 1.500. Então, vamos determinar a relutância do material magnético, a relutância do entre-ferro, a relutância total, o fluxo magnético, força magnetomotriz no material magnético e no gap, a força magnetomotriz total, a indutância e a nova corrente, se nós quiséssemos manter o fluxo anterior, mas colocando mais 10 espiras no núcleo. Bom, para o cálculo da relutância do material magnético, precisamos do comprimento do material magnético. Sabemos que é 2πrm o total. Desse total de 2πrm, temos que subtrair o gap, porque nós estamos interessados apenas no comprimento do material magnético. Obtemos o Lm. A relutância do material magnético é esse Lm dividido por μr, μ0 vezes A. O μr foi dado no problema, que vale 1.500. μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Substituímos os valores e achamos a relutância do material magnético um pouco mais de 961.000 Henry a menos 1. A relutância do entre-ferro também é direto. O espaçamento do entre-ferro do gap LG, meio milímetro, sempre usando unidade de sistema internacional. Obtemos um pouco mais de 2.200.000 Henry a menos 1. A relutância total é a soma das duas relutâncias, um pouco mais de 3 milhões Henry a menos 1. O cálculo do fluxo, observe que eu coloquei o fluxo em negrito e em azul. É o mesmo fluxo tempo. Sim, no circuito temos apenas um fluxo magnético, é sempre constante. Como se fosse a corrente no circuito série. Então, calculamos o fluxo magnético a partir do número de espiras da relutância total, 0,788 microweber. Então, estamos falando de 788 nanoweber. A FM no material magnético, já sabemos calcular, é o produto do fluxo vezes a relutância material magnética, 0,757 ampere-espira.
cálculo análogo para o entre ferro, 1,742. Quando nós somamos as duas, podemos ou somar as duas ou fazer o produto N vezes I. 10 vezes 0,25, dando 2,5 ampere-espira. Se você somar os dois FMMs dos itens E e F, vai achar 2,499. Nós já falamos sobre isso, que é a questão do arredondamento. A indutância pode ser obtida de duas maneiras diferentes, ambas dando 31,5 microhenry, já vimos isso em aulas passadas. A nova corrente agora, se nós estamos colocando mais espiras, nós observamos uma redução da corrente para cerca de 125 mA. Então, nós temos que o material magnético, uma relutância de mais de 900 mil, o ar mais de 2 milhões, a força magnetomotriz no material magnético 0,757, no ar maior 1,742 e o fluxo é o mesmo em qualquer situação, porque é um circuito série. Temos aí de novo as equações de resolução do exemplo. Se você tiver agora um toroide com gap, um núcleo toroidal com gap, você já tem as equações de resolução. Nossa força magnetomotriz, N vezes I, ou a soma das duas FMMs da tabela, 2,5 ampere-espira. Observe que o circuito magnético série, o fluxo é constante, é o mesmo tempo todo. Ele percorre todas as relutâncias. Ele é análogo à corrente no circuito elétrico série. A pergunta é, se não houvesse entre ferro, se fosse um toroide contínuo, sem nenhum corte, se só tivesse o material magnético, como seria o fluxo agora? Bom, aí está na tabela. Quando nós temos o entre ferro, 0,79, 0,788, né? Arredondei para 0,79 microweber. Observe que quando nós não temos entre ferro, quando o toroide é inteiriço, não tem corte nenhum, o nosso fluxo magnético é mais de 3 vezes maior, é 2,6 microweber. E isso levanta uma questão. Se nós temos falado desde o início que o que mais nós queremos para os nossos alto-falantes, fones de ouvido, eletroímã, transformadores, e nós queremos fluxo magnético, ora, estamos vendo que o entre ferro reduz o fluxo magnético. Mas será isso uma desvantagem? É uma desvantagem em termos de fluxo. Então, fica a seguinte pergunta. Afinal, para que serve o entre ferro? Vejamos mais um exemplo agora com um núcleo do tipo C, também com um entre ferro. Os parâmetros são dados, a força magnetomotriz, as dimensões já foram todas calculadas, e agora nós queremos calcular a relutância das relutâncias, o fluxo magnético e as forças magnetomotrizes em cada um dos elementos, a indutância e a nova corrente, se a gente manter o fluxo anterior, mais metade das espiras no enrolamento. O cálculo é exatamente a mesma sequência, o cálculo da relutância do material magnético, cálculo da relutância do entre ferro, a relutância total, a soma das duas. Está aí o nosso fluxo em azul e negrito, lembrando que ele é constante em todo o circuito. Calculamos o fluxo, que é cerca de 4,398 microweber. O fluxo no material, a força magnetomotriz no material magnético e no entre ferro. Observe que se nós somarmos o item E e o item F, temos aproximadamente 12,5 ampere-espira, que é, nós sabemos, a nossa força magnetomotriz. É questão de aproximação. E não esqueça que é um circuito magnético série. O mesmo fluxo magnético atravessa as relutâncias. Temos FM total, que é a soma, confirmando 12,5 ampere-espira. A indutância, 879,6 microhenry. E o cálculo da nova corrente agora, 500 mA. O resumo é esse. Nós temos as equações para o cálculo, o material magnético e o ar, a relutância de cada material, a força magnetomotriz sobre cada material. Observe que agora a força magnetomotriz no entre ferro, no ar, é 4 vezes menor que do material magnético. E o fluxo constante para os dois materiais. E se nós tivéssemos um núcleo sem o gap, sem entre ferro, mesma geometria do problema, material inteiriço,
Com o entre-ferro, vimos que era 0,79 microweber. Se nós usarmos o núcleo inteiriço, 2,6 microweber. Quase 3 vezes. Mas qual é a vantagem de ter entre-ferro? Nós estamos reduzindo o fluxo magnético. Por que usar entre-ferro? Às vezes, nos cursos iniciais de circuitos magnéticos, de eletromagnetismo, escutamos a frase: vamos desprezar o material magnético porque a força magnetomotriz está toda no gap. Tenha cuidado ao aplicar esse conceito. A maior parte da força magnetomotriz está no entre-ferro. Quando é que a gente pode desprezar o material magnético e supor que a maioria da força magnetomotriz está no gap, está no entre-ferro? Lembra que nós vimos nos dois exemplos anteriores? Observe, nos exemplos que nós fizemos, para o primeiro exemplo do circuito magnético, nosso MR era 1.500, no primeiro exemplo de circuito magnético, 1.500. Ora, no segundo exemplo, o MR 150. Se você fizer os cálculos, vai descobrir o seguinte: você só pode desprezar o material magnético e considerar que a força magnetomotriz está praticamente toda no entre-ferro quando o MR do material magnético for muito maior que a relação entre o comprimento do material magnético e do gap. Observe que no primeiro exemplo de material magnético, o toroide, o MRM é 1.500 e a relação LM-LG apenas 652. Então, um pouco mais do dobro. Já no segundo exemplo, que foi o exemplo 3 da relação, o MR é apenas 150 e o LM sobre LG 600. Ou seja, nos dois casos apresentados, no exemplo 2 e 3 de circuito magnético série, que é o primeiro e segundo exemplo de circuito magnético série, a tabela não ficou clara, nós observamos que não podemos desprezar o material magnético. Então, aquela frase que despreza o material magnético sempre, não é verdade. Não se aplica em qualquer circuito. Cuidado! Vamos finalizar falando sobre o eletroímã, que é basicamente, mostra a figura, um material magnético em forma de C ou de ferradura, originalmente se fazia, um núcleo, uma bobina em volta desse material, e surge uma força magnética, vamos falar sobre isso mais tarde, precisamos de fluxo magnético para isso, e essa força magnética vai atrair aquela barra de material magnético que está na cor cinza. Então, a letra C, o material magnético na letra C, é o que vai atrair. E a barra na forma de I é que vai ser atraída. Os valores de dimensão são dados, as permeabilidades são dadas. Então, vamos agora fazer os mesmos cálculos. Calcular a relutância do material, relutância total, fluxo magnético, força magnetomotriz total. Mesma coisa que nós fizemos para o toroide. Relutância do material em U, preciso do comprimento magnético, preciso do MR do material e preciso da área. Os dados estão aí, cerca de 3 milhões a 68 mil por R. Material I, comprimento do I, IR do I e a área que é a mesma. Tudo bem? Ou pode ser diferente, no caso foi a mesma. Achamos cerca de 4 milhões e 700 mil. A relutância total, claro, é série, é a soma das duas relutâncias. O cálculo do fluxo é dado pela relutância total, achamos cerca de 171 microweber. Calculamos a força magnética no material U, cerca de 681 ampere-espira. A força magnetomotriz no material I, cerca de 818 ampere-espira. Somamos ou fazemos a conta 50 vezes 30, 1.500 ampere-espira. Se você somar E e F, os itens E e F, as duas forças magnetomotriz, você vai achar 1.500,003. Se você fizer o produto 30 vezes 50, 1.500, confirmando o resultado obtido, aproximações. A tabela é o resumo do que foi calculado. Temos a relutância de cada um dos materiais, tanto do material U quanto do material I, a força magnetomotriz em cada material e o fluxo que é igual para ambos. E aí estão as equações para você fazer esses cálculos.
E a nossa força magnetomotriz total igual a 1.500 ampere-espira. Circuito magnético, força magnetomotriz, relutância e fluxo magnético, número de espiras e corrente formam um circuito magnético e os parâmetros se integram. Lei de Hopkinson e acrescida da força magnetomotriz N vezes I. Com a relação que nós vamos ter entre um parâmetro indução magnética ou densidade de fluxo magnético e o campo magnético H. Nós não falamos em campo magnético até agora. Não se falou em indução magnética. E afinal, como é que a gente consegue esse MR, essa permeabilidade magnética relativa que até agora foi dado? Nós conversamos um pouco na segunda aula sobre a obtenção do gráfico. E se não tivermos o gráfico, só tivermos o material na nossa frente da mesa, como é que nós fazemos? Quem vai nos ajudar a resolver essa questão? E quando tivermos circuitos magnéticos paralelos? E os transformadores? Se você ainda ficou com alguma dúvida, você deixa suas perguntas, se você quiser, aqui embaixo. Eu recomendo que você assista os 2 vídeos anteriores, Lei de Hopkinson, circuitos magnéticos e relutância e indutância. Talvez ajude você a compreender um pouco melhor. De qualquer maneira, você pode deixar suas perguntas. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo. Inscreva-se no canal, bons estudos e até a próxima.